Olá, boa tarde a todos. Venho trazer aqui uma proposta de solução tecnológica para o Partido Trabalhista Brasileiro. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Sou o Pedro Santana de Souza, sou o responsável técnico por essa proposta e minha formação acadêmica é uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Antes de começarmos este nosso bate-papo sobre a proposta, eu gostaria de trazer alguns dados aqui bem interessantes. Uma pesquisa feita pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, né, feita pelo IBGE, constatou que em 2013, 48% da população brasileira tinha internet em sua residência, né? É um número, assim, até que bem tímido, mas, assim, se compararmos o início da da disseminação da internet aqui no Brasil, lá no início do século XXI, poucas pessoas tinham acesso à internet. Porém, ao passar dos anos, essa essa internet foi ficando mais simples, né, mais fácil de ser acessada, e as pessoas foram aderindo, foram tendo condições de possuir a internet. Porém, aí de 2010, 2013 até os dias atuais, houve um crescimento exponencial da quantidade de pessoas conectadas. Então, em 2021, essa mesma pesquisa, ela constatou que a quantidade da população que tinha internet em sua residência chegava a 90%. 90% das residências no Brasil tinham internet. Então, perceba que são números bem grandes. E quando tiramos essa questão de residência e colocamos, de fato, a quantidade de cidadãos brasileiros conectados, chegamos aí a uma pesquisa da TIC Domicílios que constatou que 142 milhões de brasileiros no ano de 2022 usam a internet diariamente, ou quase diariamente. Perceba que é um número bem expressivo, bem significativo, levando em conta que a população brasileira é de 210, né, cerca de 210 milhões de habitantes. Então, 142 milhões de brasileiros conectados é muita gente, né? Tem de reconhecer a importância da internet no, no mundo. E outro dado, outra informação, de uma pesquisa feita pela Data Senado, foi que constatou que 45% da população, em 2018, da população de eleitores em 2018, decidiram seus votos com base em informações vistas em alguma rede social, seja WhatsApp, YouTube, Instagram. Ou seja, a internet, além dela ser acessada por diversas pessoas, ela tem um papel importante no cenário político. A internet, ela permite a garantia da democracia. A internet, ela é um meio de comunicação muito eficiente, né? Uma pessoa, ela só precisa ter um celular, um computador, né, um dispositivo que acesse a internet. E a partir disso, ela irá ter conhecimento de uma imensidão de informações. Dentre essas informações, teremos informações referentes à política, né? Iremos ter partidos políticos trazendo informações para os cidadãos, candidatos políticos trazendo informações para os cidadãos, né? Jornais, enfim. Ou seja, a internet, ela é muito importante, ela é essencial no processo da garantia da democracia do cenário político, certo? E, pois bem, tendo aí esses fatos em mente, esses dados, quantidade expressiva da população que acessa a internet, a importância da internet no processo político, e, e juntamente com uma reunião realizada com o diretório do Partido Trabalhista Brasileiro, eu pude identificar alguns problemas. Eu acabei elencando eles aqui, né? Então, bora falar sobre eles. O primeiro problema, os problemas centrais assim, é a questão do partido não possuir uma página web. Ou seja, o partido ele não possui um site para se conectar aos seus eleitores, para se conectar aos cidadãos. Perceba, eu vou dar um exemplo aqui. Um cidadão, ele deseja saber a história do PTB, quer saber como ele foi construído, enfim, o que ele vai fazer? Ele vai no Google e vai digitar Partido Trabalhista Brasileiro. Vai aparecer para ele um rol de sites contando a história do partido. Porém, perceba que
cada história foi escrita pelo respectivo dono daquele site. Então perceba que, pelo fato do PTB não ter um site próprio, ele não tem um site para contar a sua própria história. Aí é aquela questão, quem é melhor para contar a sua história, se não você próprio, se não você mesmo? Então, perceba que a falta de uma página web, de um site próprio, significa que os senhores não detêm a caneta para escrever a história dos senhores. Os senhores não têm condição de escrever a história do partido e deixar ali no site para um usuário, caso pesquise, encontre aquela informação. Então, é muito importante ter uma página web, ter um site próprio. Os senhores irão deter a caneta, os senhores irão escrever a própria história dos senhores. Outro problema identificado foi a questão da burocracia para se filiar ao partido. Eu pesquisei sobre como se filiar ao PTB e eu confesso para os senhores que eu tive de procurar muito, eu tive de ler muito. Não foi fácil, não foi simples. Eu pesquisei bastante, até que eu encontrei o passo a passo para eu se filiar. E acontece que, quando eu descobri o passo a passo, aí eu soube que eu precisava preencher uma ficha, essa ficha ser enviada fisicamente ou pela, né, pelo computador. Porém, onde que está essa ficha? Vou ser para os senhores, eu decidi parar, eu desisti de procurar. Foi muito complicado, muito difícil. Então, imagine um cidadão comum que está trabalhando o dia inteiro, ele tem o desejo de se filiar ao partido, mas para ele ter essa informação de como se filiar ao partido é muito complicado. Isso precisa ser mais facilitado, precisa ser mais simplificado. E outro problema é a questão da falta de um banco de dados centralizado. O partido ele precisa ter um banco de dados para garantir ali que ele detenha de forma bem simples as informações dos seus filiados, para que ele possa gerir essas informações, né? Com alguns simples cliques, ele possa ter na palma de suas mãos as informações dos seus filiados. Então, a partir desses problemas, é possível aí criarmos uma solução. Essa solução é a seguinte: criar uma página web, e essa página ela irá constar um formulário de filiação, e esse formulário de filiação ele será integrado a um banco de dados centralizado, né? Para não ficarmos somente aqui no mundo das ideias, eu desenvolvi uma espécie de protótipo que irei mostrar para os senhores agora, neste exato momento. Está aqui. Aqui, é claro, esse aqui é o mundo dos exemplos, né? É simplesmente um protótipo. Essa aqui seria a página inicial do site, da página web do Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o usuário ia lá no Google digitar Partido Trabalhista Brasileiro e o primeiro site que apareça para o usuário seria esse daqui, né, o site oficial. Então, como um exemplo aqui, eu coloquei os princípios do site, últimas notícias, né? Aí o usuário clicando aqui, ó, leia mais, ele será direcionado para a notícia, enfim. Então, tá aqui. Aí tem os menus sobre o partido. Aqui poderia ser escrita a história do partido, né, as características. Então, perceba que esse site, quem irá determinar o que estará escrito nele são os senhores. Então, os senhores irão decidir o que vai ser colocado aqui, certo? E o menu aqui, bem importante, é esse aqui, o Filie-se. Como falei, o cidadão ele irá no Google digitar Partido Trabalhista e vai entrar nesse site e vai ter uma palavrinha bem simples aqui, ó, Filie-se. Quando ele clicar, ele será direcionado para esse formulário de filiação. Aqui ele vai preencher os campos, os dados pessoais, o dado do título de eleitor, os dados de contato, e vai clicar em enviar, e os senhores irão receber essa informação, e a partir disso irá fazer todo aquele processo burocrático, né, a todos os trâmites aí para filiá-lo à junta eleitoral, mas isso aqui é muito simples, né? Perceba, eu fiz aqui um exemplo, eu cadastrei, eu preenchi aqui os dados de 6 pessoas fictícias e cliquei em enviar, né? E trazendo aqui para os senhores esse banco de dados. Então perceba que aqui é muito simples, os senhores com uma senha vão ter acesso a esse banco de dados, então os senhores terão, foi muito simples, perceba que foi muito simples, só de ter um usuário e uma senha e tiver acesso a esse banco de dados. Isso aqui é uma mina de ouro, porque aqui os senhores irão ter informações de todos os seus filiados, saber em quais municípios eles se encontram, em qual estado eles se encontram,
Não importa se a pessoa que está afiliando ao partido está no Iapoca, está no Chuí, não importa a região do Brasil. Na verdade, não importa a região do mundo, qualquer local do planeta Terra ele pode se filiar, só basta ter acesso à internet. E os senhores irão ter noção em qual local se encontra esse seu filiado, certo? E aqui os senhores irão poder saber o município, então saber qual região que a grande parte dos seus filiados se encontra. É numa região periférica, numa região que tem um poder aquisitivo maior? Qual é a etnia deles? A maioria é branca, é preta, é indígena? Então perceba que com essas informações os senhores irão traçar um público-alvo. E a partir disso irão criar propostas para captar mais pessoas daquele tipo, relacionadas àquele público-alvo, né? Ou então criar propostas para atingir outros públicos que não seja esse público-alvo, né? Para pegar mais pessoas, para captar mais eleitores. Então perceba que isso aqui é uma mina de ouro para o partido. E os senhores terão isso aí com uma simplicidade absurda, né? Então, voltando lá na apresentação, alguns pontos aqui adicionais, fazendo alguns adendos. Essa solução, como falei, irá abranger todos os brasileiros, não importa se eles estão no Brasil ou em outro local do planeta. E essa solução não possui fins lucrativos, ou seja, o partido ele não poderá lucrar com essa solução tecnológica. Porém, ele poderá receber doações. Inclusive, eu esqueci de mostrar, mas bora voltar lá no site. Aqui um dos menus é de doação. Então, por exemplo, poderemos colocar esse menu de doação aqui e o usuário vai ser clicando aqui para fazer essa doação, clica aqui, o usuário será direcionado para a página de doação, e lá ele vai preencher todos os seus dados formulários e fazer a doação para o partido, né? Essa é uma funcionalidade que pode ser colocada nesse projeto, nessa solução, certo? E por mais que essa solução ela irá agregar de uma forma bastante positiva para o partido, ou seja, ela possui um alto valor de contribuição para o partido. A sua construção ela é relativamente simples, né? Perceba, para construirmos essa solução, teremos basicamente os seguintes passos. Primeiro, o desenvolvimento do site e do banco de dados. Depois, iremos fazer testes, depuração, ajustes, ou seja, garantir que o site e o banco de dados esteja de fato com a qualidade esperada. E vamos documentar tudo isso daí, entregar para os senhores, para eles saberem o que foi feito, como foi feito, e a partir de então a implementação. Então é relativamente simples. E para desenvolver esse projeto, será preciso aí de um computador para, né, desenvolver todo o site e o banco de dados, um design para colocar as informações ali de forma intuitiva para o usuário, né? A questão das cores, deixar um ambiente bem chamativo, bem acolhedor para o usuário. E um fato que terá que gastar um pouco é a questão da hospedagem. Teremos que ter um lugar para guardar, né? Hospedagem é tipo guardar esse site, guardar esse banco de dados para impossibilitar que ele sofra ataques, né? Para garantir a segurança dele. E outro fato que vale a pena mencionar é a questão da comunicação. A comunicação ela será priorizada com o partido a todo momento. Ela vai ser algo essencial. Para construir esse projeto, será utilizada uma metodologia que chamamos de metodologia ágil, ou seja, vamos pegar a solução e destrinchá-la em partes. Vamos criar partes. Construir a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, e no fim vamos juntar todas as partes e ter a solução por completo. Aí perceba que, quando concluirmos uma parte, iremos realizar uma reunião com os senhores e passar o que foi feito. Passar para os senhores terem noção do que está sendo realizado. Caso os senhores desejam mudar alguma coisa, fazer algum ajuste, iremos fazer naquele momento. Caso os senhores não desejem, caso esteja tudo ok, caso esteja alinhado com a expectativa dos senhores, tudo ok, iremos partir para a outra parte. E assim vamos repetir esse processo sucessivamente até concluir todas as partes e concluir a solução. Então os senhores terão conhecimento de tudo que está acontecendo, certo? E para concluir, para fechar, como eu falei, a solução irá permitir que o partido esteja ali no ambiente da internet, ou seja, ele vai poder estar junto desse ambiente, poderá estar junto ali do que a internet pode proporcionar, né, os seus benefícios.
E essa solução, ela também irá modernizar e otimizar o processo de filiação, como eu falei, né, um simples, formulário de filiação, e o partido ele poderá ter todos esses dados, seus filiados, na palma de suas mãos. Então isso vai ser mais fácil para ele analisar esses dados. E, por fim, o desenvolvimento dessa solução, eles serão pautados na eficiência e na transparência. Tudo isso para garantir que seja entregado um produto de qualidade, um produto que de fato venha a agregar para o partido. Então é isso, muito obrigado pela atenção, aqui está o meu e-mail e até a próxima.